Então, vamos pegando aí o livro para vocês estarem acompanhando e em seguida fazer a atividade, porque nós vamos estar falando aqui sobre adjetivo, tá? Isso, adjetivo. Deixa eu pegar aqui o meu balãozinho aqui com as imagens dos colegas. E nós vamos estar dando continuidade à nossa aula falando sobre o que é adjetivo e o que é que ele vem aí e a sua locução adjetivo, o que significa. Então, gente, o adjetivo, a gente sabe que ele é uma palavra que vai estar nos dando aí algumas características do substantivo. Então, se eu disser Brenda é muito estudiosa, então, Brenda é o substantivo, estudiosa está sendo aí a característica de Brenda. Então, está sendo aí a característica que a gente vai estar dizendo que é um adjetivo. Então, essas características elas podem ser de qualidade, pode ser um defeito, modos ou maneiras de ser. A flor é bela, então o substantivo vai ser o quê? Flor. E o adjetivo vai ser bela, porque está sendo a qualidade que a gente está dando ali para aquela flor. Um exemplo, pessoa bonita, mentirosa, mal educada. Então, a pessoa é o substantivo, bonita está sendo aí a qualidade, infelizmente, defeito, o mentirosa está sendo o defeito, e o modo de ser que a pessoa é mal educada. Então, essa pessoa é mal educada. Então, o exemplo que nós temos aqui, nós temos 3 adjetivos, onde um está sendo de qualidade, um está sendo o defeito e outro está sendo o modo de ser. Está mostrando aí a maneira da pessoa ser. Ela está sendo uma pessoa mal educada. Ela está sendo mentirosa, mas ela é bonita. Pelo menos uma qualidade ela teve aí, né, gente? Tadinha dessa pessoa. E como reconhecer o adjetivo? Para a gente estar reconhecendo o adjetivo na frase, é preciso que a gente entenda quem é o substantivo. Lembra aí o substantivo, pode ser próprio, pode ser comum, pode ser composto. Então, lembra aí dos substantivos. E, para isso, a gente vai estar levando essa característica para ele. Então, tem o brasileiro jovem deve alistar-se aos 18 anos. Quem deve alistar-se? O brasileiro. Então, o brasileiro aí vai ser o substantivo. Quando você perguntar quem vai alistar-se? Então, quando você der a resposta que é o brasileiro, então a gente já vai estar sabendo que ele aí é o substantivo. E o brasileiro, ele é o quê? Jovem. Então, o jovem aí está sendo a qualidade. Então, você vai fazer essas perguntas quando você vê uma frase para saber quem é o adjetivo. Você vai primeiro ter que saber quem é o substantivo, porque a qualidade, o defeito, o modo de ser vai ser relacionado ao substantivo. Então, você vai ter que prestar atenção nesse momento. O jovem brasileiro deve alistar-se aos 18 anos. Já nesse caso, ele mudou, porque o jovem, quem deve alistar-se aos 18 anos? O jovem. E o jovem, ele é o quê? Brasileiro. Então, né, aqui você tem que prestar bastante atenção, porque ele pode mudar de posição de acordo com a frase, certo? E a classificação dos adjetivos são primitivos, derivados, são simples e compostos. Então, o adjetivo simples, eles não são formados pela derivação de nenhuma outra palavra. Então, verde, amarelo, calmo, escuro, livre, alegre. A bandeira, ela é verde. Então, a bandeira está sendo substantivo e o adjetivo está sendo verde, porque está dizendo o que é que ela é. A noite está escura, ou seja, escura está sendo aí o adjetivo da noite, que está sendo aí, vai ser o substantivo. Os derivados, eles são formados a partir de uma outra palavra primitiva. Esverdeado, amarelado, calmaria, escurinho, liberto, alegrense. Então, esverdeado vem de quem? De verde. Amarelado, ele vem de amarelo. Simples, que ele apresenta um único radical, verde, amarelo, brasileiro.
E composto quando ele vem com mais de um radical. Verde anil, amarelo ouro, luso brasileiro. Então, quando ele é composto, ele vem aqui com o hífenzinho separando e vem outra palavra na frente da palavra que tem aí o radical. Ele vai apresentar aí outra palavra em seguida. Nós temos aí os adjetivos pátrios. Por exemplo, quem nasce no Brasil é brasileiro. Exemplo, nos estados, quem nasce no Acre é acreano. Quem nasce em Pernambuco é pernambucano. Nós temos aí das regiões. Quem nasce no estado do Rio de Janeiro é carioca. Quem nasce na região nordeste é nordestino. De cidades, quem nasce na cidade de Santa Cruz do Caparibe é santa cruzense. Quem tem aí na localidade, quem nasce em Bragança é bragantino. E nós temos aí os exemplos de localidades, cidades, regiões, estados e países. Nós temos aqui também as locuções adjetivas, que vão estar aí no livro de vocês, para a gente estar fazendo essa atividade em seguida. São os grupos de palavras que ele tem o mesmo valor que um adjetivo. Então, por exemplo, conselho de pai. Então, para não estar conselho de pai, conselho de mãe, então de pai vai ser o quê? Se tiver paterno, também tem o mesmo significado, tá? Conselho materno vai ser de quem? De mãe. Atitude sem qualquer cabimento, uma atitude descabida. Inflamação na boca, inflamação bucal. Ai, dores no abdômen, dores abdominal. Tá? Amor de mãe, amor materno. Sociedade de consumo, a sociedade consumista, que é aquele que consome muito. Então, esses são alguns dos exemplos da locução adjetiva. Nós temos aqui, por exemplo, os adjetivos e a locução adjetiva, juntinho. A população das cidades tem aumentado demasiadamente no Brasil. E isso tem conduzido ao caos urbano. Ele estava com dor no abdômen, por isso colocou compressas abdominais. Então, ele estava com dor abdominal, por isso que ele colocou essas compressas. Aqui, nesse caso da primeira população das cidades, a gente poderia ter colocado a população urbana, mas para não ficar repetindo das cidades, no caos das cidades, urbano, caos urbano, a gente vai substituindo ali por palavras que sejam adjetivas e que fazem aí a locução adjetiva. A prestação de contas é realizada de ano em ano. E o planejamento é anual. Então, vai nos dizer, a prestação de contas é realizada de ano em ano e o planejamento é de ano em ano, então a gente vai usar o anual. Ou a gente poderia estar colocando a prestação de contas é realizada anualmente e o planejamento é de ano em ano. Mais alguns exemplos aqui de algumas locuções adjetivas e seus adjetivos correspondentes. Quando eu digo de abdômen, é abdominal. De abelha, apícola, porque é da apicultura. Da águia, aquilino. Do aluno, Vicente. Do ano, a gente pode dizer que é do ano anual. De asno, assinino. Audição, auditivo. De bispo, episcopal. De boca, bucal ou oral, certo? Quando a gente fala esse canino, a gente está falando aí, esse animal canino, nós estamos falando do cão, do cachorro. Do campo, esse homem é do campo, ele é da zona, ele é da rural, do campesino ou bucólico. E as flexões dos adjetivos. Quanto ao gênero, o adjetivo pode ser uniforme ou biforme. Uniforme é que ele possui a mesma forma, tanto no masculino como no feminino. Esse menino é gentil, essa menina é gentil. Então, não é essa menina gental, não existe. Então, é gentil. Tanto a palavra gentil serve para o menino como para a menina. E o biforme, ele possui aí uma forma para o masculino e outra para o feminino. Menino educado, menina educada, certo? E nós temos aqui
um vídeo para a gente estar encerrando a explicação e em seguida a gente ir para a explicação da atividade. Vamos lá? Vamos ver aqui o que ele está querendo nos dizer, nos passar. Se o que a gente falou, ele vai aqui dar um reforço. Deixa eu aumentar os volumes e play. Em língua portuguesa, retomaremos a aprendizagem sobre adjetivos. Lembre que adjetivo é toda palavra que dá características aos substantivos, indicando-lhe qualidade, estado, entre outros. Vamos identificar os adjetivos dessas frases. O gigante, mal-humorado, raptou as crianças. As fábulas antigas devem ser lidas. A casa amarela fica na esquina. O urso polar vive distante do Brasil. O poeta apaixonado escreve cartas. O menino estudioso tirou 10. Vamos aprender também sobre locuções adjetivas. A locução adjetiva é a união de duas ou mais palavras que possuem valor de adjetivo. Por exemplo, o amor de mãe é o mais forte de todos. Podemos substituir de mãe por uma palavra só. Podemos substituir a locução adjetiva de mãe por um adjetivo. Vamos ver como fica? O amor materno é o mais forte de todos. A frase não mudou de sentido, continua a mesma, mas trocamos duas palavras por uma. E nessa frase, os trabalhadores receberam pagamento do mês. Como podemos substituir essas duas palavras, do, mês, por uma palavra só, sem mudar o sentido da frase? Vamos ver como fica? Os trabalhadores receberam o pagamento mensal. Outra frase. Janaína ganhou um anel de ouro. Vamos substituir a locução adjetiva por um adjetivo. Janaína ganhou um anel dourado. Mariana estava com cólica de abdômen. Mariana estava com cólica abdominal. O sapato era feito de couro de boi. O sapato era feito de couro bovino. Então, você pode estar substituindo aí e estar fazendo a locução adjetiva, onde você vai estar trocando, por exemplo, de mãe por materno, de pai por materno, de boi por bovino, e assim por diante. Você vai substituir por palavras, por uma única palavra, mas que ela tenha o mesmo sentido e que ela vá caber aí essa expressão formada por duas ou mesma palavra e que ela vai ter aí o valor de um adjetivo. O que nós iremos fazer agora? Em 2 minutos, não tem como a gente explicar a atividade. Então, você irá fazer o seguinte.